Dia 2 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 15, 19, 17, 7, Mateus 22, 1, 33, Salmos 27, 1, 6 e Provérbios 6, 20 e 26. Pegue sua Bíblia. Encontre um lugar tranquilo e venha comigo nessa caminhada de fé, aprendizado e crescimento espiritual. Êxodo 15, 19 e 17, 7. Versículo 19. Quando os cavalos, os carros e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas voltarem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar a pé enxuto. Versículo 20. Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, dançando e tocando. Versículo 21. Ela cantou: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Versículo 22. Moisés conduziu Israel do Mar Vermelho ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Versículo 23. Chegaram a Mara, mas não puderam beber da água, pois era amarga. Por isso, o lugar foi chamado Mara. Versículo 24. O povo reclamou a Moisés: O que vamos beber? Versículo 25. Moisés clamou ao Senhor, que lhe mostrou uma árvore. Ele a lançou na água, e a água se tornou doce. Ali o Senhor deu ao povo leis e ordenanças e os pôs à prova. Versículo 26. Disse o Senhor: Se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, fizerem o que ele aprova, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe aos egípcios. Pois eu sou o Senhor, que os cura. Versículo 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Acamparam junto às águas. Êxodo 16, 1:36. Versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no 15º dia do 2º mês após a saída do Egito. Versículo 2. No deserto, toda a comunidade reclamou a Moisés e Arão. Versículo 3. Quem dera o Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: Eu farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá diariamente e recolherá o necessário para cada dia. Assim os porei à prova para ver se andam de acordo com a minha lei. Versículo 5. No 6º dia, quando prepararem o que trouxerem, será o dobro do que recolhem nos outros dias. Versículo 6. Moisés e Arão disseram a todo Israel: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Versículo 7. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós para que vocês se queixem a nós? Versículo 8. Disse ainda Moisés: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, pois ele ouviu as queixas que vocês fazem contra ele. Quem são nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Versículo 9. Moisés disse a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel: Apresentem-se ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Versículo 10. Enquanto Arão falava à comunidade, eles olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 11. O Senhor disse a Moisés. Versículo 12. Eu ouvi as queixas dos israelitas. Diga-lhes que, ao entardecer, comerão carne, e pela manhã se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Versículo 13. Ao entardecer, codornizes cobriram o acampamento, e, pela manhã, havia uma camada de orvalho ao redor. Versículo 14. Quando o orvalho evaporou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Versículo 15. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Versículo 16. Assim ordenou o Senhor: Cada um de vocês recolha o que precisar, um jarro por pessoa. Recolham conforme o número de pessoas de sua tenda. Versículo 17. Os israelitas fizeram como Moisés ordenou. Alguns recolheram muito, outros pouco. Versículo 18. Quando mediram, quem tinha recolhido muito não tinha demais, e quem tinha recolhido pouco não tinha falta. Cada um recolheu o que podia comer. Versículo 19. Moisés lhes disse: Ninguém guarde nada para a manhã seguinte. Versículo 20. Todavia, alguns não deram ouvidos a Moisés e guardaram um pouco. No dia seguinte, estava cheio de vermes e federava. Moisés irritou-se com eles. Versículo 21. Todas as manhãs, cada um recolhia o que precisava, pois, quando o sol esquentava, o maná derretia. Versículo 22. No 6º dia, recolheram o dobro, 2 jarros por pessoa. Os líderes da comunidade foram informar Moisés. Versículo 23. Ele respondeu: Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã é dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem o que quiserem assar e cozinhem o que quiserem cozinhar. Guardem o que sobrar para a manhã seguinte. Versículo 24. Eles guardaram o maná até a manhã seguinte, como Moisés ordenou, e não cheirou mal nem criou vermes. Versículo 25. Comam isso hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no campo. Versículo 26. Recolham durante 6 dias, mas, no 7º dia, o sábado, não haverá maná. Versículo 27. No 7º dia, alguns do povo saíram para recolher, mas não encontraram nada. Versículo 28. O Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Versículo 29. Vejam que o Senhor lhes deu sábado. Por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém saia. Versículo 30. Assim, o povo descansou no 7º dia.
Versículo 31. O povo de Israel chamou ao maná pão do céu. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Versículo 32. Moisés disse: Assim ordenou o Senhor: guarde um jarro de maná para gerações futuras, a fim de que vejam o pão que lhes dei no deserto. Versículo 33. Moisés disse a Arão: ponha um jarro de maná diante do Senhor, para ser guardado para as gerações futuras. Versículo 34. Arão colocou o jarro diante das tábuas da aliança, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem à fronteira de Canaã. Versículo 36. O jarro utilizado como medida equivalia a 2 litros. Êxodo 17, 1-7. Versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas não havia água para beber. Versículo 2. Então o povo reclamou a Moisés: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que reclamam a mim? Porque tentam ao Senhor. Versículo 3. Mas o povo estava sedento e reclamou novamente: porque você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. Versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Versículo 5. O Senhor respondeu a Moisés: passe à frente do povo. Leve com você alguns anciãos de Israel. Leve também a vara com que você feriu o Nilo e vá. Versículo 6. Eu estarei diante de você, no alto da rocha, em Horebe. Bata na rocha, e a água jorrará para o povo beber. Moisés assim fez, na presença dos anciãos de Israel. Versículo 7. E chamou aquele lugar de Massai Meribá, porque os israelitas contenderam e tentaram ao Senhor, perguntando: o Senhor está entre nós ou não? Mateus 22, 2.1, 33. A parábola do banquete nupcial, 22, 1-14. Versículo 1. Jesus contou-lhes outra parábola, dizendo: versículo 2. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Versículo 3. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas estes se recusaram a vir. Versículo 4. Enviou outros servos, dizendo: digam aos convidados que preparei meu banquete. Tudo está pronto. Venham. Versículo 5. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Versículo 6. Outros agarraram os servos, os maltrataram e os mataram. Versículo 7. O rei ficou irado e enviou suas tropas para destruir os assassinos e incendiar sua cidade. Versículo 8. Então disse aos servos: o banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9. Vão às encruzilhadas e convidem todos que encontrarem. Versículo 10. Os servos saíram e trouxeram todos os que encontraram, tanto maus quanto bons, e a sala do banquete ficou cheia. Versículo 11. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando veste nupcial. Versículo 12. Amigo, perguntou o rei, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem ficou em silêncio. Versículo 13. Então o rei disse aos servos: amai-no de pés e mãos e joguem-no para fora, nas trevas, onde haverá choro e rende de dentes. Versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A questão sobre os impostos, 22, 15, 22. Versículo 15. Então os fariseus saíram e tramaram como fazer Jesus cair em suas próprias palavras. Versículo 16. Enviaram seus discípulos, junto com os herodianos, para dizerem a Jesus: mestre, sabemos que você é íntegro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Você não se deixa influenciar por ninguém, pois não age com base na aparência das pessoas. Versículo 17. Diga-nos, então, é certo pagar imposto a César ou não? Versículo 18. Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova, hipócritas? Versículo 19. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. Versículo 20. Ele perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Versículo 21. De César, responderam eles. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Versículo 22. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e o deixaram. A ressurreição e os saduceus, 22, 23, 33. Versículo 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma pergunta. Versículo 24. Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deve casar-se com a viúva para dar descendência ao falecido. Versículo 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou sua mulher para o irmão. Versículo 26. O mesmo aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7º. Versículo 27. Finalmente, a mulher também morreu. Versículo 28. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Versículo 29.
Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Versículo 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento. São como os anjos no céu. Versículo 31. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse. Versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Versículo 33. Ao ouvirem isso, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Salmos 27, 1-6. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Versículo 2. Quando os malfeitores avançarem contra mim para devorar-me, serão eles, meus inimigos e meus adversários, que tropeçarão e cairão. Versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, mesmo assim estarei confiante. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Versículo 5. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em seu abrigo. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Versículo 6. Então minha cabeça se erguerá acima dos inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com júbilo. Cantarei e louvarei ao Senhor. Provérbios 6, 2.20 e 26. Versículo 20. Filho meu, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Versículo 21. Amarre-os sempre ao seu coração, prenda-os ao pescoço. Versículo 22. Quando você caminhar, eles o guiarão. Quando dormir, o guardarão. Quando acordar, falarão com você. Versículo 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho para a vida. Versículo 24. Elas o protegerão da mulher imoral, das palavras suaves da adúltera. Versículo 25. Não cobice em seu coração a beleza dela, nem se deixe seduzir por seus olhares. Versículo 26. Pois o preço de uma prostituta é um pão, mas a adúltera vai atrás de sua vida preciosa. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.